E de novo na série sobre síncope, mais uma vez falando sobre o intervalo QT. Existem alguns macetes que nós médicos utilizamos para termos a desnecessidade de medir o intervalo QT no dia a dia, já que é muito difícil de fazer essa medida. E um desses macetes é conhecido como o QT maior do que a segunda metade do intervalo RR de uma medida. Visualmente parece fácil de fazer isso, nós vamos falar sobre isso hoje, mas a gente já adianta aqui que não recomendamos mais o uso de macetes. Eles podem trair o nosso senso comum e impedir que a gente faça uma medição do intervalo QT que é necessária de ser feita. Então, a primeira dica que eu dou para vocês hoje é: meça o intervalo QT. Não tenha preguiça de medi-lo, meça sempre. Principalmente se o seu paciente usa remédios que aumentam o intervalo QT ou se ele tem síncope. Se o seu paciente tem síncope, cuidado, gente, pode ser apenas uma síncope vasovagal benigna, mas também pode ser um paciente com QT longo. Então, atenção a isso. Vamos falar mais agora na sequência desse vídeo. Muito bem. Já vimos esse traçado em outro vídeo, vamos vê-lo novamente. Repare que pelo macete do intervalo QT ser menor do que a metade do ciclo RR, tecnicamente, pelo macete, esse QT estaria normal. Mas, na verdade, esse QT está sendo medido de forma errada visualmente, né? O que a gente deveria fazer pelo macete seria considerar o início do QT, né? O início da onda R nesse caso, e aí sim a gente perceberia que a onda T está caindo na segunda metade desse ciclo RR, né? Desse ciclo cardíaco, na verdade. E aí a gente se preocuparia em medir o QT para saber que ele está aumentado. Mas ele está aumentado não porque eu estou vendo pelo macete que ele está caindo na segunda metade desse intervalo, mas sim porque eu vou medi-lo. O correto é medir esse intervalo QT. Para a gente fazer isso de forma adequada, a gente vai usar o aplicativo qtc.mocha.app. Quando a gente abre o aplicativo, essa tela aparece. A gente vai tirar aqui as dicas visuais e vamos inserir pela câmera, você vai fotografar esse traçado, ou pela galeria se você já gravou isso, né? Eu tenho esse traçado gravado aqui, então a gente vai abri-lo, né? E aqui ele está. Vamos fazer um zoom nesse traçado e vamos medi-lo aqui da melhor maneira possível. Então vamos sair do zoom e a primeira coisa que a gente tem que fazer é calibrar, né? Calibrar significa dizer para o computador onde estão o que valem 5 quadradinhos. Então vamos lá, aqui e aqui nós temos 5 milímetros, né? Agora sim, vamos para a etapa 2, que é medir o intervalo QT. Nesse caso, nós medimos no começo do QRS até o final da onda T. E agora sim, a gente vai para a etapa 3, que é corrigir pela frequência cardíaca. O ideal é sempre considerar a frequência do intervalo RR, que vem antes do QT que eu estou medindo. Esse intervalo RR prepara esse QT, né? E agora sim a gente vai calcular. Então, quando a gente calcula esse intervalo, repare que o resultado foi bem alto, acima de 600 milissegundos, né? 697 calculado. O QRS é estreito, não é preciso corrigir para a fórmula de Bogossian, e já sabemos que o QT é longo e bem longo. Repare que o macete não dava isso como definitivo, e você poderia facilmente cair na tentação de dizer que aquilo era normal, porque o QT visualmente não caía na segunda metade do intervalo RR. Atenção quanto a isso, gente. A mensagem principal desse vídeo é justamente que é necessário medir o intervalo QT sempre que você precisar olhar um eletrocardiograma. Tem que ser medido, principalmente se o paciente tem síncope ou usa remédios que aumentam o intervalo QT. Não se aplique apenas a macetes, faça o serviço direito, meça o intervalo QT sempre. Se você quer se aprofundar mais nesse conteúdo, nós temos o site da krameracademy.net para você se aprofundar comprando o livro A Arte da Eletrocardiografia, onde esse assunto é bastante explorado.